Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 7, aula 7, o vídeo 7. Título: Artes de Travessuras. Na primeira atividade, na primeira dinâmica, nós vamos fazer uma representação musical. Você vai fazer uma encenação. Coloca lá algumas crianças para imitar as nuvens com pano branco, as ondas, o assobio do vento, vai ouvindo a música e vai fazendo uma teatralização daquela música com as crianças. Veja aí, a música é do folclore português com sotaque português. Escuta então. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Um barquinho ligeiro andava ligeirinho, andava no mar. Um barquinho ligeiro andava ligeirinho, andava no mar. A nuvem passou, o mar se agitou, o vento a soprar e os barcos a virar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Um barquinho ligeiro andava ligeirinho, andava no mar. Um barquinho ligeiro andava ligeirinho, andava no mar. A nuvem passou, o mar se agitou, o vento a soprar e os barcos a virar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Venha onda, balança o barquinho e o barquinho faz chapa no mar. Onde vocês acham que são as vozes dessas crianças aí? De que lugar? E começa a explorar as formas diferentes de pronúncia. Aí nós estamos tratando de uma pronúncia portuguesa, mas também tem a pronúncia diferenciada das pessoas que são estrangeiras, daqueles que moram no interior, a pronúncia das crianças são diferente dos adultos. N possibilidades de falas e de vozes estão diferentes. Então você traz para a sala de aula tudo isso, sempre com enfoque educativo no sentido de que todos têm a sua forma de expressão e que têm que ser respeitadas, né? É o respeito, realmente, a oralidade de cada um. Alguns falam com alguns erros, outros falam de forma diferente, mais sofisticada, mas todos falam a mesma linguagem, tá? Todos falam para que a gente possa entender. E nesse poema que vocês leram aí com as crianças, né, é um poema português, aí você vai explorando algumas estruturas de linguagem que aparecem. Há muito enfoque na letra R, principalmente o mar, o barco, são sons da letra R no final de sílaba e que às vezes a criança confunde. Então você vai exercitar tanto a leitura e escrita dessas palavras com ar, com er, com ir, com or e assim por diante.
Tá? E nós já estamos introduzindo nesse texto aí, agora, o trabalho manuscrito. Você percebe que a escrita das letras, eles têm 3 momentos diferentes. A escrita pré-silábica, ela escreve alguns garranchos. A silábica, algumas palavras, algumas sílabas que se organizam, que dá para você entender, mas não está claro. E a alfabética, quando ela já escreve bem. Só que para ela escrever, ela pode ter espaços diferentes, começar do maior e vai diminuindo até encontrar o espaço do caderno. E a mão demora para construir um processo de escrita legível. Se você for lá no computador, você vê N formas de escrita. Nós vamos trabalhar com a escrita maiúscula e a escrita minúscula, né, de imprensa, e depois a letra cursiva. A segunda dinâmica, hoje tem brincadeira, nós vamos trabalhar um texto mais visual, que são os quadros, as pinturas. Vamos trabalhar com 3 autores, o Ivan Cruz, o Luiz Casimiro e o Portinari, que tem formas diferentes de se expressar. E é bom que as crianças observem que cada um tem o seu estilo também. E que esses quadros, eles têm um processo de representação mental diferente da leitura e da escrita, do texto escrito. Porque ele está vendo imagens, aí ele forma a representação. Ele cria uma representação diferente da letra, que a imagem, ela é parecida com o processo de representação mental. A letra que se junta, formar palavras, não. Você tem que transformar em imagem. Então, por isso que nós estamos trabalhando, porque isso ajuda também o processo de alfabetização. Apresentamos, tem uma série de atividades para você desenvolver esse trabalho. E alguns textos também que aparecem junto com o texto visual. Aparece a biografia desses autores, né? Aparece o nome desses quadros, né? E nos quadros que aparecem aí, principalmente o do Ivan Cruz, aparece uma série de brincadeiras ali, que a criança vai identificar qual é cada um e como age, como brinca com essas brincadeiras. Então você pode trabalhar alguns textos instrutivos no sentido de estar explicando como é essa brincadeira. Tanto é que o texto do Portinari, que é um peão, descreve o texto. Descreve como é o peão dentro da visão do autor, né? E que compara com o texto desenhado pelo Portinari, que vai caracterizar a dinâmica 3, que é o quê? Construindo um peão. Aí a gente dá algumas dicas para o professor, como é que se faz um peão desse mais moderninho, com um CD velho, com tampinha de garrafa e com bolinha de gude. E depois as outras coisas que precisa, tesouro, papel, e vai montar então um peão através do texto instrutivo que dá as coordenadas para a criança poder produzir realmente esse objeto. As crianças mexem com muita frequência. Quando elas estão lá montando um brinquedo, as instruções, tem crianças que mexem com muita facilidade nesses textos instrutivos. Ele tem uma finalidade de instruir, diferente dos textos que tem outro tipo de finalidade. Tá? Então, essas hipóteses da estruturação textual você vai trabalhando com as crianças e elas vão entendendo devagar. E aí, nessa unidade, você vai trabalhar também algumas referências da letra que tem uma posição diferenciada na sua conceituação. Aparecem aí as palavras compostas, que a criança pode perceber que a imagem, ela não é só representada através de uma palavra, mas pode ser representada através de 2 palavras. Quando você diz pica-pau, é uma imagem por 2 palavras. E pé de moleque é uma imagem por 3 palavras. Então, as crianças vão também formulando hipóteses na estruturação de palavras dentro dessas condições que ela tem de visualizar. E, ao mesmo tempo, a letra S que aparece aí, quando ela está sendo uma unidade representativa do plural. Então, o S no final, ela dá uma conotação de plural. Não pode estabelecer como regra geral, mas, geralmente, isso pode ocorrer quando dá a ideia de mais de um. Então, são fórmulas hipotéticas de construção da linguagem escrita. E, ao mesmo tempo, em vez de só você ensinar o beabá, ela decorando as letras, ela está construindo um processo mental diferente. E a quarta dinâmica, você vai somar o quê? O texto gráfico,
né? Contexto visual, forma de mensagem. Então, quando ela vai ler aquela placa lá, não pise na grama, economize água, use máscara, ela está usando o visual e a escrita para dar uma informação, uma mensagem. Praticamente está dando uma determinação, uma orientação, é uma outra função textual. Tá? E nessa estrutura textual você pode explorar a letra X com todas as suas funções, a letra Z, né, o GU, tem uma série de exercícios que nós colocamos aí para você trabalhar com as crianças. E para encerrar, a última atividade, a última dinâmica, é um passeio pela natureza. A criança, você pode combinar num bosque ou um jardim, leve para levar um caderno, uma folha com lápis, ela vai pintar, ela vai visualizar o que ela está vendo e vai pôr no papel o seu desenho, mas através do desenho. Esse desenho escrito, o que você pode fazer depois? Pede para ela narrar o que ela desenhou e algumas até escrever. Então você trabalha com 4 representações aí. A representação mental, a representação visual, sem a escrita, a sonoridade, que é a representação oral, e depois a escrita. Então termina essa unidade de uma forma muito grandiosa, né? E esse texto aí do passeio pela natureza é muito interessante porque ele fala das vozes da natureza. E você pode trazer para a sala para discutir que a natureza fala o tempo inteiro conosco. A chuva fala, os trovões falam, os passarinhos falam, os bichos falam. Trazer essas vozes onomatopeicas para trabalhar. Muito bonito esse trabalho. Do começo ao fim, isso é muito grandioso na alfabetização. Imagine as crianças construindo todos esses procedimentos no aprendizado da leitura e escrita. Isso fica muito completo. E em seguida nós passamos uma série de exercícios para você trabalhar com seus alunos, que vão desde jogos normais, de brincadeiras, jogos eletrônicos, historinhas para a criança escrever, para montar. Tem uma infinidade de texto para ela produzir, tá bom? Então, muito obrigado a todos por estar nos ouvindo atentamente essa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Chuva trovoada da fada, a varinha encantada. É na escola que aprendo a dividir, somar, subtrair e o mundo colorir. É na escola que abraço meus amigos, aprendo a ler bons livros e uma infinidade de sorrisos.